Tudo começou com um detalhe tão pequeno que quase passou despercebido: um cabo de extensão no telhado. Num lugar como aquele, ninguém espera encontrar mistério. Era só mais um supermercado, mais uma manhã comum, mais uma rotina feita de corredores, caixas e ruídos baixos. Até que alguém olhou para cima e viu aquilo: um cabo, puxado até onde não deveria estar. E, por um segundo, a pergunta parecia absurda demais para ser levada a sério. Para que alguém precisaria de energia lá em cima? Quem estaria mexendo no telhado? E por que parecia que havia vida onde só deveria existir estrutura? A dúvida durou pouco. Quando os funcionários chamaram a polícia, a suspeita era de um problema técnico, talvez uma manutenção improvisada, talvez alguém tentando acessar alguma área restrita. Só que, conforme os agentes subiram e começaram a examinar aquele espaço, a sensação mudou. Não era um reparo. Não era abandono. Era presença. Havia uma porta no telhado. Uma porta que não combinava com a imagem de um supermercado funcionando normalmente, com clientes entrando e saindo sem imaginar nada. Uma porta que levava a um espaço estreito, escondido, quase um sótão secreto acima do teto. E quando a abertura foi finalmente vencida, a verdade apareceu devagar, como se o próprio lugar hesitasse em revelá-la. Lá dentro, havia alguém. Uma mulher de 34 anos vivia ali havia cerca de um ano. Um ano. Enquanto pessoas faziam compras abaixo, conversavam no estacionamento, pagavam suas contas e seguiam a vida, havia alguém vivendo acima delas. Sem ser vista, sem ser percebida. E o mais inquietante não era apenas a presença, era o fato de que aquilo não parecia uma fuga improvisada de uma noite só. Era uma instalação, um esconderijo montado com tempo, cuidado e uma estranha disciplina. Dentro daquele espaço improvável, a polícia encontrou um computador, uma impressora e até uma cafeteira. Pense nisso por um instante. Não eram só cobertores jogados, não eram sinais de sobrevivência desesperada. Era quase uma rotina, quase uma casa, um mundo paralelo escondido a poucos metros do movimento cotidiano. Como se alguém tivesse decidido que a melhor maneira de desaparecer fosse viver em cima da vida dos outros. A partir dali, a pergunta deixou de ser se havia alguém ali. A pergunta virou: como ninguém percebeu? É aí que o caso fica realmente desconfortável. Porque histórias assim quebram uma certeza básica. A de que, se um lugar parece normal, então ele é seguro. Mas o normal, às vezes, é só o que ainda não foi examinado com atenção. Um canto esquecido, uma porta trancada, um ruído abafado, uma área usada para guardar coisas e jamais observada por quem passa apressado. É exatamente assim que certas presenças se mantêm invisíveis. Não pela força, pela rotina. Existe até um nome para esse tipo de invasão silenciosa. Alguém que vive escondido dentro de uma casa ou estrutura ocupada, usando espaços que quase ninguém visita. Sótãos, porões, armários, cavidades, vãos, lugares onde o olhar humano quase nunca insiste por tempo suficiente. E o terror não começa quando a pessoa é encontrada. Começa antes. Começa com pequenos sinais. Um barulho estranho no teto. Um ruído à noite. Um objeto fora do lugar. Uma sensação incômoda de que alguma coisa mudou, mas sem prova suficiente para transformar suspeita em certeza. Foi por isso que, em tantos casos parecidos, as primeiras explicações sempre parecem confortáveis demais. É o vento. É um animal. É o encanamento. É só a casa rangendo. Ninguém quer ser a pessoa que transforma um som comum em paranoia. Mas quando a realidade enfim responde, ela responde com violência. Em uma casa, foram semanas de batidas sob o piso, até descobrirem que não era animal nenhum. Em outro lugar, um intruso se movimentava pelo teto depois de entrar por um banheiro.
E, quando a poeira caiu, sobrou uma constatação gelada: o perigo não estava do lado de fora. Estava escondido na própria estrutura. No supermercado de Midland, a descoberta ganhou outro detalhe quase inacreditável. Quando os policiais encontraram a mulher, houve um momento estranho, quase irreal, em que a tensão pareceu ceder por um segundo. Ela chegou a brincar, disse Spiderman. E o policial respondeu com outra palavra, quase como se tentasse segurar o absurdo com humor: Ruff Ninja. Mas esse instante não diminuiu o caso. Pelo contrário, tornou tudo mais estranho. Porque por trás da piada ainda estava a mesma verdade. Alguém estava vivendo acima da cabeça de todos, e ninguém sabia. O riso curto só serviu para destacar o quanto aquela situação era impossível de encaixar em qualquer explicação simples. E então vieram as pistas que deixaram a história ainda mais pesada. Um cabo de extensão não aparece sozinho. Ele sugere acesso, sugere energia, sugere intenção, sugere que alguém não apenas entrou, mas permaneceu. E quando você pensa nisso, começa a entender o tamanho do mistério. Não era uma visita, não era um acidente, era permanência, um esconderijo construído para durar. Foi isso que fez a investigação ganhar outro peso. Esse é o tipo de detalhe que transforma a curiosidade em desconforto. Porque uma pessoa escondida por alguns minutos ainda é uma invasão, mas alguém vivendo ali por meses muda o significado do lugar. O espaço deixa de ser um cenário comum e vira testemunha de algo secreto. Cada corredor, cada parede, cada ruído do teto passa a carregar a suspeita de que havia mais do que clientes e funcionários naquele ambiente. E, quando a confirmação vem, o efeito é devastador. Não importa que o esconderijo tenha sido desfeito. Não importa que a mulher tenha sido retirada. O lugar já foi marcado. A sensação de normalidade já foi quebrada. E isso é o que torna esse tipo de descoberta tão perturbador. Ela não revela apenas uma pessoa. Ela revela uma falha. Uma falha de percepção, de rotina, de segurança. Uma abertura escondida bem no meio do cotidiano. Há histórias em que o intruso fica no chão abaixo da casa. Outras, no teto. Algumas, em espaços de manutenção que parecem inacessíveis. Em uma emergência hospitalar, um homem entrou pelo banheiro e desapareceu no forro, preso entre dutos e vigas, enquanto equipes inteiras tentavam localizá-lo no escuro. Em outra situação, uma família ouviu batidas tarde da noite e insistiu por semanas que era só um animal, até a polícia encontrar um homem escondido no vão sob a residência. O padrão é sempre o mesmo. Primeiro, a negação. Depois, a prova. E, por fim, a sensação de que a realidade estava ali o tempo todo, esperando ser notada. No caso do supermercado, a confirmação foi ainda mais cruel porque veio acompanhada da imagem de uma vida paralela. Um computador, uma impressora, uma cafeteira, coisas normais, coisas domésticas. Coisas que pertencem a alguém que decidiu transformar um espaço esquecido em abrigo. E é justamente isso que dá arrepios. Não havia apenas alguém escondido. Havia alguém tentando morar ali. Morar onde ninguém deveria morar. A investigação não terminou com uma grande perseguição. Não terminou com sirenes ecoando por quilômetros. Terminou com um choque silencioso, daqueles que se espalham depois, quando todos percebem o que aconteceu. Cada pessoa que ouviu a história começou a olhar para cima, começou a pensar nas áreas que nunca visita. Nos tetos, nos vãos, nas portas trancadas, nos espaços que parecem vazios demais para merecer atenção. E talvez essa seja a parte mais inquietante de todas. Porque o medo não está só no que foi encontrado. Está no que poderia ter continuado ali. Por quanto tempo mais aquilo teria permanecido oculto? Quantas vezes alguém passou abaixo sem imaginar nada?
Quantas coisas foram vistas, ouvidas, ignoradas? E se o cabo no telhado nunca tivesse chamado atenção? E se ninguém tivesse subido para conferir? A resposta talvez jamais seja completa. Mas uma coisa ficou clara: quando alguém é encontrado no lugar errado, a história inteira muda de forma irreversível. O espaço perde a inocência. O cotidiano perde a paz. E o que parecia só um detalhe se transforma em uma lembrança impossível de apagar. No fim, o mistério não era apenas como ela chegou lá. Era o fato de que ela conseguiu ficar. E, depois disso, nada naquele lugar voltou a parecer comum. Inscreva-se para mais histórias assim.